A memória do que acontecia com você é mais do que apenas uma memória. Há uma autoidentificação com a memória. Em outras palavras, não é percebida apenas como algo que aconteceu com você, mas se torna parte de quem você percebe ser. Agora, quase todo mundo tem uma forma ou de outra forma está sendo vítima de outras pessoas. Mas em alguns casos, muito mais do que em outros, algum elemento de ter sido vítima provavelmente está presente na vida de todos. Você está cercado por humanos inconscientes. Então, humanos inconscientes irão infligir sofrimento em eles mesmos e nos outros. É assim quando você está vivo nesse planeta. A infância, particularmente, é um lugar onde muitas crianças experimentam abuso ou formas menores de abuso emocional, ou vivem em um ambiente familiar muito tóxico. E claro, tem outras crianças que estão vivendo formas muito mais graves de abuso e sofrem muito. E têm esse cuidado e carregam consigo a memória mental e emocional do que aconteceu com ela. Em alguns casos, a memória é reprimida porque as emoções podem estar reprimidas. A criança não conseguiu lidar com elas e teve que reprimi-las. E depois surge a possibilidade de lembrar. Então você se lembra do que aconteceu com você e como você faz? A pergunta, o que você faz com o que aconteceu, com o que foi feito com você, como você lida com o que foi feito com você por outros humanos, se aconteceu na infância ou se aconteceu mais tarde em sua vida. Se foi uma coisa relativamente menor ou se foi uma forma muito séria de abuso. Como você lida com isso? Agora o ego humano está sempre procurando algo para adicionar ao seu senso de identidade. Está procurando por um senso de identidade mais forte, porque sempre sente que não é o suficiente. Então está tentando adicionar algo com o qual possa se identificar. Então adiciona ao seu senso de identidade. E isso acontece com muita frequência, que a memória de ter sido abusado é usada pelo ego e é adicionada ao senso de identidade do ego. De modo que isso significa que você não apenas se lembra do que aconteceu com você. A memória do que aconteceu com você, que é um feixe de pensamentos e emoções que vão com ela. A memória do que aconteceu com você é mais do que apenas uma memória. Há uma autoidentificação com a memória. Não é percebida apenas como algo que aconteceu com você, mas torna-se parte de quem você percebe ser. Eu sou uma vítima disso. Não é que isso foi feito para mim, mas eu sou uma vítima de algo. Então é a transição da memória para o eu, que é a identidade da vítima. O ego faz isso porque a identidade da vítima é uma forma muito poderosa de identidade. Uma forma muito poderosa de ego, e particularmente nos casos em que o ego sempre não encontra coisas suficientes com as quais possa se identificar nesse mundo. Porque a forma mais comum de identificação, por exemplo, é com a maneira como você se parece melhor do que os outros, para que você possa se identificar com isso. Se você parecer pior do que os outros, é claro que pode se tornar parte da sua identidade de vítima, porque você foi tratado injustamente pela vida e a vida fez você parecer pior do que outros, o que
poderiam se tornar parte da identidade da vítima. Isso não é realmente um abuso, mas também pode cooperar com a identidade da vítima. No entanto, normalmente, o que as pessoas se identificam, ou o que o ego se identifica, é a aparência, que é a aparência física. O corpo que você externa, até mesmo o que você coloca no corpo, é então considerado como parte do corpo. Algo tão próximo torna-se algo com o qual você se identifica porque eles estão no corpo. Então eles parecem apenas sendo parte de você. Posses é uma coisa comum. E aí o que eu possuo esse carro e você não. Portanto, eu sinto um pouco mais forte em meu senso de identidade. Porque eu tenho uma Lamborghini e você só tem um Volkswagen ou uma bicicleta. Então eu tenho uma identidade mais forte em comparação com outras pessoas. Casas, qualquer forma de posse. Então, se temos uma função social nesse mundo, se você tem uma posição social nesse mundo, com a qual você se identifica, que você sente que lhe dá uma certa superioridade, a cada identificação do ego, o mais importante é a superioridade. Um sentimento de superioridade. O ego fala que não tolera a inferioridade. Então, superioridade, sejam posses, aparência, realização nesse mundo, posição social. Ah, sim, também o conhecimento. Algumas pessoas que são intelectuais ou altamente educadas podem se identificar com isso e se sentir superior a muitos outros humanos que sabem muito menos do que você. Então, sim, você se identificou com o conhecimento. Você pode se identificar com seus ancestrais. Em alguns países, mais no oeste, não tanto mais, mas em alguns países ainda costumava ser assim. Ainda a sua ancestralidade é extremamente importante, como quem eram seus pais e seus avós e assim por diante. Você volta várias gerações para poder ter essa ideia. E, novamente, a superioridade está sempre implícita. Acho fácil encontrar coisas nesse mundo das quais possam derivar uma sensação de superioridade. As crianças já começam a fazer isso, tem que procurar algo. Ei, eu posso pular mais alto do que você, olhe só para mim. Bom, isso é bom, isso é o ego em desenvolvimento. Então isso lhe dá um pouco de superioridade ou o que quer que seja. Muitos humanos não encontram muito nesse mundo. Algo que podem dar a eles um senso de superioridade. Eles não têm muitas posses, ou não têm posses. Não são particularmente altamente educados, não sabem realmente muito, não têm boa aparência. Então, o que mais? O ego está procurando por algo. Pode ser coisas como ressentimento. Então essa é uma grande queixa contra outros humanos. Essa é uma grande reclamação que o ego pode ter. Raiva de outros humanos ou grupos de humanos. Então o ego pode entrar lá, identificar-se com esses pensamentos e dar a você um senso de superioridade. Você pode, às vezes, eu não sei, mas todos nós conhecemos pessoas que são consideradas meio loucas, que andam pelas ruas, e você tem pessoas que você as vê com frequência, nas grandes cidades particularmente.
Elas estão gritando com elas, todos eles estão muito zangados e estão gritando com todos. Como você pode ver, é uma forma rudimentar de superioridade. Por estar com raiva dos outros, está implícito que, em última análise, como você é superior aos humanos, que você está com raiva. Então, mesmo que você não tenha nada para poder te pegar, o ego pode te deixar com raiva de outras pessoas. E você começa a gritar com eles, e de repente você se sente superior a todos. Todas essas pessoas horríveis lá fora. E isso já nos leva na direção da identidade de vítima. Na identidade da vítima, novamente, você se lembra do que foi feito com você. E a memória se incorpora, como eu disse, em seu senso de identidade, que se torna a vítima daquelas pessoas. Eu sou a vítima. Então você se torna, em sua própria percepção, uma vítima dessa ou daquela outra pessoa. E isso aumenta seu ego, porque, sendo uma vítima, você se sente superior aos outros. Não apenas aqueles que lhe infligiram sofrimento real ou imaginário, mas você também se sente superior a qualquer outra pessoa que não é tão vítima quanto você. É um processo inconsciente. Então, se você pode falar sobre sua vitimização, qualquer pessoa que seja menos vítima do que você é inferior. E, portanto, a superioridade é moral. Pode-se dizer porque se coisas injustas foram feitas a você, então, por ser uma vítima de atos injustos perpetrados por outros humanos, automaticamente você se torna moralmente superior. Não apenas aos humanos que são infligidos, que não o usam, mas também a outros humanos que não são vítimas, ou não podem reivindicar, que não têm tanto direito à vitimização quanto você. Então você é moralmente superior a eles. E isso é uma ilusão. É toda a identidade egóica, é uma forma de ilusão. Então, em última análise, é isso. É uma ilusão que, quanto mais forte o ego é, mais iludido você fica sobre quem você é. E você também pode ter uma vitimização coletiva, que é algo tão comum hoje em dia. Você, seu grupo de pessoas, que, sem dúvida, tem pessoas com quem você se identifica, do jeito que você vive. Pode ser um gênero, ou raça, ou uma classe social que foi oprimida, seja lá o que for. E certamente essas coisas aconteceram. Pessoas, grupos sociais foram vitimizados, por assim dizer, no passado. Sofrimento foi infligido por humanos ou em outros grupos de humanos. Isso certamente aconteceu. Lembre-se que é bom reconhecê-lo pelo que é. E é semelhante a uma memória de uma pessoa individual sofrendo um abuso, injustiça e assim por diante. E agora, se for algo coletivo, é um processo muito semelhante. Você lembra o que estava sendo feito e a questão é apenas uma memória. E você reconhece o que estava por trás disso, ou é mais do que uma memória, é algo que se torna dotado de um senso de individualidade. Então você tem uma identidade de vítima coletiva que também é muito poderosa. E isso quer dizer que isso é uma ilusão. Não quer dizer que esses abusos não aconteceram. A ilusão é que você está fazendo consigo mesmo, ao derivar seu senso de identidade disso que aconteceu no passado. A memória é boa. Precisamos nos lembrar dessas coisas.
mas deriva o meu senso de quem sou de ser uma vítima, seja em nível individual ou coletivo. E isso é uma enorme limitação em minha vida, porque imediatamente a implicação quando uma parte significativa de sua identidade é a de uma vítima, a implicação é que você continua sendo uma vítima e não há muito que você possa fazer, porque eles fizeram de você uma vítima. Você se tornou uma vítima. O que você pode fazer agora? Você é obviamente moralmente superior a todos que são menos vítimas do que você. Mas se você se condena quase à impotência, quando qualquer tipo de identidade de vítima se manifesta, você quer permanecer menos. Porque dizer que você poderia transcender o que foi feito a você, que você pode superar os efeitos disso, que você pode ir além disso, que você tem o poder de ir além do abuso que foi feito a você, que todo humano tem esse poder. Você nunca pode descobrir esse poder se você estiver preso em uma identidade de vítima. Então, o poder de transcender para ir além do que foi feito a você, não ser retido pelo que foi feito a você em um nível individual ou coletivamente, o poder de ir além é você. Você não tem esse poder por enquanto permanecer preso em sua identidade de vítima. Porque o ego não quer deixar de ser uma vítima. Uma vez que algo foi incorporado ao ego, o ego não quer deixar ir. Torna-se parte do seu. É algo precioso para você. Entonces la práctica es encontrar una nueva relación con la vida que es siempre el momento presente. Y esa nueva relación con la vida es muy diferente de la relación que el falso yo, el ego, tiene con la vida. El falso yo o el ego ha convertido el momento presente en un obstáculo o en un enemigo. Se queja, trata de llegar a otro punto siempre. Porque para el falso yo el momento presente nunca es suficiente. Dice, no me gusta este momento, en ningún momento le gusta, y si rara vez hay un momento que le gusta, pero entonces este momento pasa muy rápidamente, y entonces se queda en el mismo estado que antes. Este profundo no contra el momento presente del falso yo, y el falso yo se sostiene con este no contra la vida. Es inconsciente, claro. Estamos haciendo lo inconsciente consciente para poder ir más allá. Este falso yo contra el no contra la vida del ego. Así es como el ego opone el presente momento de un modo u otro, y así se nutre. Es la oposición contra que el falso yo necesita. Las quejas mentales son solamente un aspecto de eso. Y hay muchos egos que están en un estado casi constante de quejas mentales.
a veces solamente los piensan y a veces salen de la boca. Escúchame, esto él ha dicho, ¿cómo se atreve a otro? Se quejan de personas, se quejan de situaciones, se quejan del tiempo, se quejan del país, se quejan de todo. Si van de vacaciones, inmediatamente encuentran algo de quejarse. Esto no es bueno, la cama siempre encuentran algo y es una de las formas a través de las que el ego se sostiene. Se siente más fuerte en esa oposición contra lo que es. Oposición contra lo que es. Ya se ve que es algo demente, es una demencia, con oposición contra ya es. Pero opone lo que es, o sea que el estado normal, que significa loco, el estado normal es esa oposición contra la vida del falso yo. Y cuando lo ponemos así, vemos lo loco que es. Oposición contra la vida. Yo contra la vida, dice el ego. Yo, así se percibe a sí mismo, yo contra el universo. Aquí estoy yo y aquí el resto del mundo. Y el resto del mundo me amenaza. Pero también lo necesito, o sea, estoy en conflicto. Necesito las cosas del mundo, pero al mismo tiempo es una amenaza. Y así vive el ego. Quiero más de eso, pero estoy contra eso porque necesito llegar allí donde obtengo lo más. Demencia mental normal que ha producido la historia humana. Recomiendo leer un libro de historia del siglo XX. Es suficiente para cada persona para ver que la mente colectiva humana padece de una enfermedad grave mental. O ego vem sendo uma parte absolutamente necessária da evolução humana. Aliás, nós precisamos saber, antes de falarmos mais sobre isso, quando falamos do ego, não confundir o ego com o que eu chamo de identificação com a forma. Todos têm uma identificação com a forma que significa você tem uma forma física e uma forma psicológica. A pessoa, a criação da pessoa no nível da mente e das emoções. E a sua forma física e psicológica tem o seu lugar. E não devem ser confundidas com um ego. Cuidar da sua forma, reconhecer e honrar isso, ou mesmo melhorar, isso é coisa boa. Você pode melhorar a sua forma física através dos exercícios e da nutrição certa. Você pode melhorar sua forma psicológica através de novas experiências. Ganhar mais conhecimento, aprender novas coisas. Tudo isso é parte da sua identificação com a forma. Como identidade da forma, você não está completo ainda. Há muitas possibilidades, muitas coisas que você pode continuar fazendo. A menos que você tenha 100 anos, e nesse caso, você não precisa fazer muito. Quanto mais velho, mais você pode estar retornando para dentro do ser. Enquanto isso, alguma forma continua lá. E quando você fica muito velho,
ela começa a desaparecer e então depois você é cada vez mais e mais só a sua essência. Então reconhecer a sua própria forma significa quando o ego desaparece. Oh, desculpe, qual é a diferença da sua identidade da forma e o seu ego? É muito simples. Ego significa a completa identificação com sua identidade da forma. Isso significa que só se conhece a si mesmo como veículo físico, que pode ser bonito ou não, que pode ser gordo ou magro, ou o que seja. Ou melhor, que todos os outros e etc. Ou ficando velho, eu não quero mais me olhar no espelho. Essa é a sua forma física, mental e emocional. E essa completa identificação com a identidade da forma é o ego. Então é importante, quando se fala sobre o ego, definir o que se quer dizer. Às vezes as pessoas discutem sobre o ego, uma pessoa entende uma coisa sobre essa palavra e a outra pessoa tem um entendimento bem diferente. Então é importante sabermos em qual sentido usamos a palavra ego. Agora, quando digo a completa identificação com a identidade da forma, o que essa identificação significa? Essa identificação significa que você deriva o seu senso de eu exclusivamente do corpo. Da aparência, das suas habilidades e etc. E da mente, das emoções, conhecimentos, conquistas e habilidades, todas essas coisas que estamos falando. E isso é algo inevitável à medida que a consciência humana vem crescendo. Por milhares de anos, a habilidade de pensar cresceu. Foi um incrível desenvolvimento evolutivo, a capacidade de criar da consciência, de criar o pensamento. O que aconteceu então foi que os humanos, antes do surgimento do pensamento, humanos viveram em um estado de conexão com o ser, com o todo. Então, muito gradualmente, eles começaram a pensar, e mesmo quando começaram a pensar, ainda não era um problema. Era uma coisa maravilhosa. Alguns antropólogos, e eu acredito que estão corretos, quando dizem que quando os humanos começaram a pensar, que é algo que está linkado com o surgimento da linguagem. Muito do pensamento são palavras na sua mente. Então surgiu a linguagem e à medida que crescia mais e mais, a habilidade de pensar crescia mais e mais. Alguns antropólogos dizem, e eu acredito que estão corretos, os primeiros humanos naqueles tempos em que o pensamento surgiu, acreditavam que os deuses falavam com eles, porque ouviram essas vozes na sua cabeça, então eles interpretaram seus processos de pensamento como mensagens de Deus ou de deuses que podem ter dito: agora vai lá e mate aquelas pessoas naquele povoado. Talvez. Mas talvez ainda não estivessem chegando a esse estado, onde sentiram a necessidade de matar pessoas no povoado vizinho, que surgiu mais tarde quando eles começaram a se identificar mais e mais com as estruturas de pensamento em suas mentes. E o ego coletivo se desenvolveu antes do ego pessoal. O ego pessoal foi um estado posterior de desenvolvimento. Então a capacidade de pensar surgiu gradualmente.
cresceu mais e mais e suas consciências caíram mais e mais em suas mentes, em seus pensamentos. Gradualmente, eles perderam essa sensação como um enraizamento, como um ser, e esses foram os estados iniciais do ego se formando. Essa é a razão pela qual eu diria que é por isso que em muitas civilizações e culturas antigas, eles tiveram um mito antigo em muitas partes do mundo, chamado por diferentes nomes. E esse mito é chamado de Era Dourada. E conta uma história que era uma vez, há muito tempo, em um passado distante, em que os seres humanos eram felizes, quando tudo ia bem e a vida era fácil. E por milhares de anos as pessoas vêm contando essa história sobre esses tempos antigos. Esses eram tempos do estágio pré-egóico da consciência humana, quando existia essa conectividade. Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso.